convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu vou ler dois textos bíblicos, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. O do Velho Testamento está em Êxodo, esse é fácil, Gênesis, Êxodo, capítulo 19. Eu de quando em quando não ponho na transparência, não ponho na tela os textos, para que a gente também exercite na Bíblia. Então hoje não tem projetor, não é? Dá uma olhadinha, se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, dá uma carona para quem está sem Bíblia. Nós temos também assim, orientado, não é? É claro que o conteúdo da palavra que está no celular, que está no iPad, se alguém quiser trazer o computador também, o desk pode, não tem problema, não é? Mas eu tenho orientado para que traga o livro, não é? Não está no livro em si, está no conteúdo, mas que sirva de testemunho para que a gente abre, grife, leia na Bíblia. Então, Êxodo capítulo 19, iniciando no versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Amém? E agora eu quero convidar você para ir lá, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O tema da nossa palavra de hoje é: que povo é esse? Que povo é esse? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque já oferecemos louvor, já adoramos o teu nome, já fomos edificados, mas nós cremos que tu tens mais para nós. Então eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que tu envies do teu Espírito Santo para nos falar, para nos ministrar. Abra o nosso ouvido e o nosso coração para ouvir e receber a tua palavra, que todos nós sejamos alimentados e saiamos daqui mais firmados na fé, na palavra, em Deus, em nome de Jesus, amém. Estava pensando, como é que as pessoas
que veem a gente saindo de casa no domingo, tudo bonitinho, arrumadinho. Nós não, mas algumas igrejas até usam o paletó e a gravata. Como que vem? Mas que povo é esse? Para onde que eles estão indo? O que eles vão fazer? O que é isso? Quantas igrejas você passou até chegar aqui? Vê todo esse pessoal nessa igreja em pleno domingo, à tarde, onde a gente já está cansado, preparando para segunda-feira. Que povo é esse? Cada um com a sua biblinha debaixo do braço, está indo para a igreja. Que povo é esse? Alguns dizem o seguinte: é um bando de religiosos. É um pessoal religioso. Eles vão para a religião deles. E religião tem muitas. É religião evangélica, religião católica, religião espírita, religião testemunho de Jeová, e religião, e religião, e religião. Agora, o que quer dizer religião? Religião é no sentido de religar a Deus. É a busca, é a tentativa da pessoa se religar a Deus. Então, para muitos, vem apenas como uma religião. É gente que está querendo se religar a Deus, é gente que está procurando Deus. E para muitos, isso é visto até como fanatismo. Esse pessoal do FDJ passou a noite lá com as crianças. De manhã, os pais foram para lá. À noite, vêm para cá. Para muitas pessoas, vem isso até como um fanatismo. Karl Marx viveu no século XVII, em 1818, se não me engano. Viveu novo, morreu novo, com menos de 60 anos. Ele é o pai do comunismo moderno e tem até a doutrina marxista. É um filósofo, escritor alemão. Ele dizia que religião é o ópio do povo. Ópio era um tipo de droga muito usado naquela época, principalmente ali na China. E ele tinha um poder assim, no sentido de ajudar as pessoas a esquecer dos problemas, a mudar de foco, parar de pensar um pouquinho, fazia as pessoas viajarem no sentido de se desligarem dos problemas, das dificuldades, das lutas, e ficavam voadões, alegres, viajavam, como a maioria das drogas, ou se não todas fazem. Então, era um tipo de droga muito usado na época, que fazia isto. Então, diz que a religião é o ópio do povo, é onde faz com que as pessoas saiam da realidade e busquem o mundo irreal, que seria o mundo que Deus teria preparado. Mas na realidade, queridos, não se trata de uma religião, porque religião é quando as pessoas tentam buscar a Deus. E a verdade é que nós nunca, por nós mesmos, conseguimos chegar até Deus, por causa do nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, 2, que os vossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então, na realidade, esse povo não é simplesmente um povo religioso. A Bíblia trata como povo de Deus, nação de Deus, escolhido, formado por Deus. Tudo começou lá em Gênesis, capítulo 12, quando Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou mostrar um lugar para onde você vai, e de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, religião é quando eu busco a Deus. Mas quando Deus nos busca, Ele chama de nação, Ele chama de povo, e diz inclusive de povo santo, povo abençoado. Mas alguém poderia dizer, dá até uma risadinha debochando, quando olha para esse povo e vê no meio desse povo também muitos escândalos, gente que não tem nada a ver com Deus, que está ali no meio, gente que faz coisa errada, que está no meio do povo. No Novo Testamento chama também de igreja, que está no meio do povo de Deus, na nação, na igreja, mas faz cada barbaridade. É essa a igreja que é povo de Deus? Quando as pessoas falam para mim sobre isso, eu digo, você não sabe de nada, porque eu nasci numa igreja evangélica, e eu já vi tudo que você viu, e muito pior. Se há alguém que fica sabendo de todas essas bobagens, esses escândalos, essas coisas erradas, são os pastores, porque a gente fica sabendo, a gente vê, e nem sempre comenta, porque não comentamos, porque não edifica. Nesses 60 e tantos anos de idade, 40 e tantos de ministério, eu já chorei muito. Eu era menino, o papai era presbítero, um homem de Deus, e quantas vezes eu vi o meu pai chorando por coisas erradas que aconteciam dentro da igreja, do povo, da nação de Deus. Às vezes dá vontade da gente de querer, vamos fazer o seguinte, vamos cortar, vamos suspender, vamos mandar embora, vamos arrancar o joio do trigo. Mas o próprio Senhor Jesus diz que não é para fazer isto. Não é para fazer isto, porque corre-se o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Vai arrancar o trigo junto com o joio. Então, primeiro, não compete a gente julgar. Segundo, nós não temos capacidade de analisar exatamente quem é trigo, quem é joio. Mas uma coisa eu sei, e a Bíblia nos garante isto, que é aquele que é povo de Deus, que é chamado de Deus, nós não vamos nos escandalizar e nem nos afastar. Então, muitas vezes acontece de gente que se afasta, deixa e diz assim, eu estou me afastando, eu estou deixando, porque eu estou escandalizado, lá eu vi isto, lá eu vi aquilo. Na realidade, trata-se apenas de uma desculpa, uma justificativa, e quando isso acontece, a Bíblia chega mesmo a dizer, olha, saíram porque não eram. Saíram porque não eram. Então, queridos, é bom que nós entendamos isto. Nós não estamos aqui, assim como os irmãos que estão nas igrejas espalhadas por aí afora, Brasil e mundo afora, simplesmente por ser um povo religioso, que escolheu, que aderiu. Você já ouviu aquela expressão dizendo assim, eu resolvi virar crente? Na realidade isso não existe, queridos. Isso não existe porque não trata da gente virar, mas trata-se de Deus chamar, de Deus escolher. E é bom que nós entendamos isto, porque isso firma-nos em Cristo, dentre o povo tanto, e o povo que está aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e Ele nos fez povo, nação. É claro que a gente está falando aqui, e todos vão entender, de repente se as pessoas ouvem a gente dizer, vai falar, que arrogante, que prepotente. Seria arrogância e prepotência da minha parte, se eu dissesse, eu me fiz, eu resolvi, eu decidi, eu escolhi,
Mas quando nós entendemos que não trata-se de mim, mas trata-se de Deus fazendo isto por mim, não há nenhuma arrogância nem prepotência, porque toda honra e toda glória é a Deus, e nós não merecíamos e não merecemos. Muito bem, por que Deus escolheu este povo? Quando Ele escolhe este povo, Ele dá algumas tarefas. Primeiro, Ele diz o seguinte: esse povo vai adorar somente a mim, ninguém e nada mais. Primeira coisa que Ele deixa muito claro, e a Bíblia chama de idolatria: não vão fazer nada, nem gente, nem animal, nem coisa, nada vai adorar. E se há algo, queridos, que entristece, mais do que entristecer, aborrece e Deus abomina, é a idolatria. Ele não aceita isto. A Bíblia nos diz que nós não podemos agradar dois senhores. Ou agradamos a um e desagradamos a outro. Então a primeira coisa Ele diz: olha, é somente a mim que vocês vão adorar. Esse povo não vai se dobrar, não vai se ajoelhar, não vai reverenciar, nem construir, nem como ornamento. Isto eu não quero para o meu povo, somente a mim, nada mais. Deus não aceita que o seu povo tenha qualquer tipo de ídolo, mesmo que seja o seguinte: eu não idolatro, eu não me dobro, eu não sirvo, mas o fato de ter já aborrece, já desagrada ao Deus que tem nos chamado. Segundo lugar, Ele diz: muito bem, agora vocês vão viver de acordo com os meus ensinamentos. E lá Ele diz então para Moisés, então, faz o seguinte, Moisés, escreve, coloca no memorial eterno, para que todos saibam. E mandou escrever, e agora todos nós temos as orientações, os ensinos, a doutrina, a lei de Deus, porque nós não vivemos mais, o povo de Deus não vive de acordo com todo mundo faz assim, todo mundo age assim, todo mundo crê dessa forma. Não é mais todo o mundo, mas é segundo a palavra de Deus. Sabe aquela história: eu acho que é assim, eu acho que não tem nada demais, eu acho que pode fazer isso. Não tem acho, não tem acho, é o que a palavra de Deus diz. E às vezes a gente quer até discutir a palavra de Deus. A palavra de Deus também não é para ser discutida, é para ser obedecida. Então, como que a gente conhece o povo de Deus? A gente conhece o povo de Deus, em primeiro lugar, quando ele se prostra, quando ele adora, quando ele confessa unicamente o Senhor, e quando anda de acordo com a palavra, com os ensinos dele. Então, queridos, nós vivemos num tempo hoje que é até moda, é até chique ser gospel. É gente que vai para a igreja, gente que se diz cristão, que se diz evangélico. Não quer dizer muita coisa. O que quer dizer, se realmente nós somos povo, nação de Deus, é quando se propõe, em primeiro lugar, deixar tudo e adorar somente a Deus. Em segundo lugar, quando se propõe a obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Então, nós vemos o seguinte: eu tenho dito algumas vezes que hoje, mesmo a pregação ou as pregações, a grande maioria é prometendo bênçãos, é prosperidade, é cura, é tudo isto, mas pouco ensino da palavra de Deus. Quando aconteceu a reforma do século XVI, que coincidiu também com Gutenberg preparando a imprensa, das primeiras coisas que foi feito foi traduzir
a Bíblia e colocar na linguagem do povo, e imprimir e distribuir. Hoje nós temos esta liberdade. Há 40, 50 anos atrás, ainda não se tinha liberdade. Na Igreja Católica, por exemplo, ainda as missas eram em latim, e também alguns anos atrás ainda a Bíblia não era quase que proibida a sua leitura, mas graças a Deus que hoje nós temos, com esta facilidade, podemos adquiri-la, lê-la, estudá-la e vivê-la. Então o povo de Deus é conhecido por aqueles que adoram somente a Deus, leem, estudam e vivem a palavra. Por isso nós precisamos estar sempre dispostos a mudar a nossa vida, porque à medida que nós vamos lendo, estudando e aprendendo, nós estamos mudando, transformando, colocando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Mas ele diz o seguinte: muito bem, agora da minha parte é o seguinte: será povo meu, eu vou cuidar desse povo, eu vou abençoar. Diz inclusive, quando ele está formando lá em Gênesis capítulo 12, quando ele inicia, ele chega a dizer para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É claro, queridos, que se alguém faz algum mal para a gente, eu não vou, você vai ver, olha a praga que vai acontecer, você vai ficar doente, você vai ficar, tudo isso. Não somos nós, a nossa boca é para abençoar, mas há a promessa de Deus de que Ele nos abençoaria. Vocês são o meu povo, vocês vão adorar só a mim, vão ouvir a palavra, obedecer a palavra, e eu vou abençoar vocês. Queridos, que privilégio a gente saber que o Todo-Poderoso, o Onipotente, Ele nos escolheu e disse: eu vou abençoar vocês, de vocês eu farei uma grande nação, eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês. Lá no versículo 9, capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, então dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já pensou nisso, queridos? Nós não estamos mais sujeitos apenas a este mundo, às coisas deste mundo. É claro que nós sofremos sim, com desempregos, com enfermidades, com tantas coisas erradas que acontecem, mas nós temos um Deus que, quando nós clamamos: esse é meu povo, esse é meu povo, é nação minha, eu cuido deles. E quem de nós não tem uma única, senão tantas experiências, de momentos de dificuldades, de momentos de lutas, de buscar, de clamar a esse Deus e ver o socorro bem presente? Isso nós precisamos entender também, queridos, porque muitos pensam neste Deus assim: muito bem, este Deus só exige, não pode fazer nada, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Não, muito mais do que Ele estabelecer como nós deveríamos andar, Ele estabelece das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Há um texto que eu gosto muito que diz que Ele nos dá infinitamente mais do que nós pedimos. É um Deus que olha para você, é um Deus que cuida de você, é um Deus que ama você, é um Deus que perdoa-nos. A ideia que muitas vezes as pessoas têm desse Deus é que aquele velhinho que fica lá em cima, com um cajado na mão, olhando cada hora que faz alguma coisa errada para dar uma cajadada na cabeça das pessoas. Eu gosto dessa figura de cajado e do pastor, mas eu entendo que este cajado não é para dar uma cajadada, mas o cajado ele tem uma curva, é para
trazer as pessoas quando estão se desviando. O pastor vai lá e traz, ele aproxima. Por mais que nós erremos, pequemos, ele está sempre pronto para nos amar, para nos receber, para nos abençoar. Então, queridos, é gostoso estar aqui para saber, primeiro, está agregado aqui, parte do povo, parte da nação de Deus, povo espalhado por todo este mundo, para nós ouvirmos sim como que nós devemos andar, como que nós devemos viver, como que nós devemos falar, como que nós devemos proceder, mas para lembrarmos também das promessas: eis que eu estou convosco todos os dias. É bom que nós nos lembremos que o Deus que nos escolheu, Ele também disse que estaria conosco sempre, para nos abençoar. Ao sairmos daqui, sabemos que Deus não fica preso a um templo. O religioso precisa ir a um templo, porque Deus está ali e somente ali. O povo de Deus se reúne num templo para adorar a Deus, mas quando ele sai, Deus sai junto. Este Deus é um Deus, além de onipotente, Ele é um Deus onipresente. Ele está conosco em todos os lugares. É um Deus que, ao mesmo tempo que Ele pode estar comigo aqui, Ele está com os meus irmãos do outro lado do mundo, que eu nem os conheço. Ele nos acompanha, de tal forma que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, porque a promessa dele: eu vou estabelecer um povo, e eu vou fazer deste povo uma propriedade exclusiva, e eu vou cuidar desse povo. Então saibam, queridos, que você tem um Deus que cuida de você. Ele te escolheu, Ele te chamou. Há um hino antigo, a gente quase não canta mais, mas que dizia assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei por que Deus me escolheu, não tinha nada de bom, mas glória a Deus, Ele nos chamou. Mas Ele também dá-nos uma tarefa, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele chamou um povo, disse como que o povo deveria andar, disse que cuidaria desse povo, e disse o seguinte: agora vocês são os portadores, vocês vão falar a meu respeito, porque dentro dessa nação há lugar para todos. O texto diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo. Não foi meia dúzia de pessoas, não foram alguns, e Ele chama. Eu louvo a Deus porque no seu reino não tem número limitado. Há uma, aí sim, religião que limita o número daqueles que vão ser salvos. Limita o número dos que vão ser salvos. Eu penso que se eu fizesse parte dessa religião, e graças a Deus que eu não faço, eu não iria pregar o evangelho para ninguém. Por quê? Porque se tem número limitado, cada um que aceitasse seria meu concorrente, poderia tomar o meu lugar. Então eu não vou publicar isso, eu não vou falar da salvação, eu não vou falar do céu, porque senão vai ser uma disputa muito grande, vai tomar o meu lugar. Mas louvado seja Deus, porque esta nação de Deus, este povo de Deus, é de número ilimitado, é para todos aqueles que o desejarem, para todos aqueles que o receberem. E aí Ele deu-nos esta incumbência, que eu vejo como um grande privilégio, da gente poder fazer parte dessa
convocação, dessa propagação, dessa pregação, desse chamado de dizer: há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que escolheu um povo, me escolheu e me designou para dizer para você que você pode fazer parte desse povo, dessa nação, que é uma nação abençoada, que é um povo abençoado por Deus. Esses tempos atrás eu estava lendo algo e dizia nesse sentido de um médico recém-formado, e ele compartilhava a sua alegria porque ele tinha se especializado em cirurgia cardíaca, e o seu chefe tinha convidado-o para auxiliá-lo na cirurgia, e ele estava se sentindo todo honrado, privilegiado, pelo seu chefe ter convidado-o para auxiliar numa cirurgia. Eu penso que é uma honra mesmo. Mas você já pensou nesta honra e neste privilégio, que o Deus Todo-Poderoso, que nos chamou apesar de nós, diz o seguinte: eu vou fazer de você uma propriedade, um povo exclusivo meu, para que vocês proclamem, para que vocês anunciem, para que vocês falem daquele que vos chamou. Então nós somos chamados, queridos, para anunciar esse Deus, este bendito Evangelho. Este bendito Evangelho. E por incrível que pareça, tem muita gente ainda que é chamado, escolhido por Deus, mas que ainda não sabe. Eu não posso julgar ninguém, mas às vezes eu penso que tem gente dentro da igreja, graças a Deus que eu não sou Deus para julgar, mas às vezes eu penso que tem gente dentro da igreja que se confunde com o povo de Deus, mas não tem nada de povo. Permitam-me a expressão, é bicão na festa. Está ali no meio, mas não é. Só que quem sou eu para julgar? Então fica no nosso meio, até mesmo na esperança de que um dia o Evangelho realmente entre no coração. Mas por outro lado, queridos, existe muitos que ainda virão a fazer parte desse povo. Só que Deus delegou a nós esta incumbência. Você vai e você fala. Agora, queridos, se nós não falarmos, tem muitas filosofias, muitas religiões, e mesmo gente pregando o ateísmo, coisas que não tem nada a ver com Deus, também pregando. Se nós nos calarmos, esse povo, que também foi chamado, não vai ficar sabendo. Não vai ficar sabendo. E eu digo o seguinte: você pode usar a internet, você pode usar as redes sociais, você pode usar tudo, mas primeiro, internet não cria nada, é alguém que cria nela. Redes sociais não tem um WhatsApp automático que faz, alguém faz a mensagem. Então, apesar de toda essa comunicação, Deus incumbiu a nós, às pessoas, ao povo de Deus, esta incumbência. Então, perto de você, na sua casa, quem sabe, na sua parentela, na sua vizinhança, tem gente que ainda não sabe desse chamado. Gente que ainda não entendeu e não atendeu. E Deus está dizendo: eu chamei vocês para fazer de vocês povo de exclusividade minha, vocês vão servir somente a mim, vocês vão seguir a palavra, mas vocês vão também abrir essa palavra e vocês vão proclamar para outras pessoas. A verdade, queridos, que nós às vezes queremos só assim, nós nos acomodamos, oba, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou para o céu, mas não nos preocupamos
nem em obedecer a Deus, e muito menos de cumprir a sua ordem para que proclamemos a sua bendita palavra. Então, Deus nos trouxe nesta noite aqui, e eu não creio que nós viemos por acaso, e por favor, nós nunca podemos fazer isto rotineiramente. Nós tivemos uma reunião do conselho esta semana, e um dos presbíteros estava dizendo o seguinte: parece que às vezes as pessoas perdem aquela paixão, aquele amor, aquele desejo. Tudo na vida a gente acostuma com o que é bom e com o que não é bom também. E é um perigo quando nós nos acomodamos na vida cristã. Parece que não tem mais novidade, não tem mais coisa nova, mas saiba de uma coisa: Deus é um Deus de novidade. Deus é alguém que gosta de coisas novas. E Deus pode fazer e faz sempre quando nós desejamos novidade, coisa nova na nossa vida. Nós gostamos disso, quando alguém chega para a gente e fala: vou te contar uma novidade. Conta, não, só à tarde, não, conta já, eu quero saber. A gente gosta disso. Deus tem novidade para a minha vida e para a sua vida. Às vezes a novidade que as pessoas falam que vão nos dizer, nem sempre são boas, mas as novidades de Deus, as boas novas, são sempre boas. Então, queridos, nós nunca podemos nos acomodar, sabe por quê? Porque Deus tem sempre algo novo, sempre algo gostoso, sempre algo bom. Deus nos trouxe aqui porque Ele disse: eu vou escolher o meu povo, fez-nos parte do povo seu, nos trouxe aqui para lembrarmos dos seus ensinos, nos trouxe aqui para despertar em nós fome, sede, desejo mais desse Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, extraordinário, é o Deus de milagre. Quantas vezes nós nos deparamos diante de situações que falam: é só um milagre aí, e Deus faz milagres. Deus faz milagres. Eu vi Deus fazer milagre esta semana. Deus faz milagres. Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje, aqui, agora, dependendo do que você está precisando. Você pode orar e Deus pode agir e fazer algo extraordinário. Deus nos trouxe também para dizer: muito bem, agora vocês alimentados, vocês vão sair daqui para proclamar as boas novas, as virtudes daquele que vos chamou. O texto diz: antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram. Nós não éramos nada, mas agora Deus nos fez povo dele, escolhidos por Ele. E agora Ele diz: muito bem, vocês se alimentaram, agora vocês vão estar com muita gente que não sabe disso ainda, para que vocês proclamem. Queridos, nós não podemos perder tempo e oportunidade. E essas pessoas esperam de nós que a gente fale de Deus, do amor de Deus, do chamado de Deus. A gente ainda vive uma cultura de que a pregação é do pastor. Eu prego daqui do púlpito, mas o seu púlpito é muito maior do que o meu. O seu púlpito é muito maior do que o meu, porque eu estou aqui com um número aproximadamente de 100 pessoas por aí, mas durante a semana você vai estar com um número grande de pessoas, e eu estou diante de quem já conhece e já faz parte do povo de Deus, e eu vou conviver com vocês durante a semana, mas vocês vão conviver com gente que está precisando ouvir essa boa nova. Nós viemos aqui porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Viemos aqui porque Deus nos trouxe para reforçar em nós: vocês são meus. Viemos aqui para ouvir o ensino de Deus. Viemos aqui para
ouvir mais uma vez a voz e a ordem de Deus. Esta reunião está terminando, a reunião do povo de Deus está terminando, e agora nós saímos para o campo missionário, para, em primeiro lugar, vivermos como povo de Deus. O povo de Deus não vive no padrão do mundo, às vezes a gente vai viver na contramão. Vamos ser zoados, vão zombar, não tem problema, não tem problema. Saímos daqui para vivermos como povo de Deus, saímos daqui para proclamarmos a virtude daquele que nos escolheu. Amém? Põe a mão no seu coração, quero orar por você. Querido Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer, porque não éramos, mas o Senhor nos fez povo teu. Obrigado, Senhor, porque pelo teu grande amor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e agora, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, podemos reconhecer que fazemos parte dessa nação santa. Eu quero te pedir que tu cuides da minha vida e da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que vivamos de maneira digna de sermos reconhecidos, que o teu nome seja respeitado, honrado, através do nosso procedimento. Não deixe que façamos algo que manche, que escandalize o teu nome. Tem misericórdia de nós. Quero te pedir que a tua bênção venha sobre cada irmão e sobre cada irmã. Se alguém está precisando, Senhor, e tu sabes da necessidade de cada um, eu quero te pedir que tu os abençoes, em nome de Jesus. Aliás, eu quero perguntar, se alguém está precisando de uma bênção especial do Pai, fique em pé, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você veio aqui para a casa de Deus, se você está precisando de uma bênção especial, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor está vendo estes irmãos e estas irmãs, tu sabes da necessidade de cada um. Eles não precisam falar para mim, porque eles falam para o Senhor, e o Senhor conhece o coração de cada irmão e de cada irmã, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que agora mesmo, Senhor, agora mesmo eles sintam no coração, de que o Senhor está atendendo-os, de que o Senhor está abençoando-os, que o Senhor está vindo em socorro para eles. Eles sintam a bênção, o cuidado, o amor, a proteção, que eles sintam que fazem parte de um povo de Deus, que este Deus é poderoso, é onipotente, em nome de Jesus, ó Deus, dê-lhes fé viva, firme, para crer que o Senhor está socorrendo-os e abençoando-os, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para que todos se coloquem em pé. Senhor Deus, ouvimos a tua palavra, e agora eu quero te pedir que tu leve-nos para os nossos lares, para as nossas casas, para o trabalho, para a escola e para onde nós formos. Primeiro lugar, não nos deixes cair em tentação, que o Senhor nos abençoe em cada lugar, que o Senhor nos proteja, mas eu quero também pedir que o Senhor use-nos, use a cada irmão e cada irmã, destrava a língua, destrava a boca, tira de nós o comodismo, e cada um de nós sejamos esta semana o porta-voz, pregando, falando do que Deus fez e faz, e que Deus nos chama. Abençoa-nos e usa cada um de nós como missionários. Podem olhar para mim. Que o Senhor abençoe você, meu irmão e minha irmã. Vivam como povo de Deus. Não se esqueçam de que tem um Deus todo-poderoso cuidando de vocês, amando vocês, que tem um Deus que quer que vivamos de acordo com a palavra dele, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
seja sobre todos nós, e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.